Tenho 83 anos e queria que alguém tivesse me sentado aos 79, me servido uma xícara de chá e dito: Laura, quando você completar 80, a vida não vai simplesmente continuar do jeito que era nos seus 70. Porque eu entrei nos 80 como se estivesse entrando nos 75. Mesmos hábitos, mesmas expectativas, mesmo orgulho, mesma negação. E então os 80 chegaram, e 5 coisas aconteceram, gostando eu disso ou não. Não estou falando de desastres médicos raros. Não estou falando de um diagnóstico que só acontece com algumas pessoas azaradas. Quero dizer mudanças, universais, silenciosas, do tipo que se aproximam de mansinho e de repente você está de pé na cozinha se perguntando quando as regras mudaram. Algumas dessas mudanças me assustaram. Uma delas me surpreendeu. E a quinta, honestamente, a quinta é a coisa mais libertadora que já me aconteceu. Mas se eu não tivesse passado pelas 4 primeiras, poderia tê-la perdido completamente. Então vou te contar quais são essas 5 coisas, exatamente como elas apareceram na minha vida e o que eu fiz quando apareceram. E vou dizer isso em linguagem simples, porque não estou aqui para encenar, envelhecer graciosamente. Estou aqui para te dizer a verdade. A primeira coisa que aconteceu depois dos 80 foi que a minha energia e o meu sono mudaram de horário sem pedir a minha permissão. E veja, não estou falando de ficar um pouco cansada. Quero dizer que o meu corpo inteiro começou a funcionar em um novo ritmo. Eu costumava conseguir ficar acordada até às 11 se quisesse. Eu costumava ter um segundo fôlego depois do jantar. Depois dos 80, esse segundo fôlego foi embora. Por volta das 8h30, meu corpo começava a desligar como uma loja fechando à noite. Meus olhos ardiam, minha cabeça ficava pesada. E se eu lutasse contra isso, eu pagava no dia seguinte. Aí eu acordava cedo, 5h30, às vezes 5, bem desperta, como se meu corpo dissesse: certo, já levantamos, vamos. No começo eu lutei contra isso. Eu me sentia velha. Eu me sentia envergonhada. Eu dizia para mim mesma: 80 anos é jovem demais para estar na cama às 9. O que é uma frase ridícula quando digo em voz alta agora, mas é isso que o orgulho faz. Ele faz você discutir com a realidade. E o que eu não entendia naquela época é que isso não era meu corpo quebrando, era meu corpo se reorganizando. Minha energia agora atingia o pico de manhã. Se eu quisesse fazer algo que exigisse foco, papelada, telefonemas, qualquer coisa que precisasse do meu cérebro, eu tinha que fazer antes do meio-dia. Às 2h eu batia em um vale tão acentuado que parecia que alguém tinha abaixado um dimmer dentro de mim. Então parei de lutar contra isso. Eu redesenhei o meu dia. Eu faço as coisas importantes cedo. Eu caminho cedo. Eu pago contas cedo. Eu planejo as refeições cedo. E às 2h eu sento por 20 minutos. Não é uma soneca dramática. Não é me enfiar na cama como se estivesse doente. É só um descanso. Eu fecho os olhos na minha cadeira perto da janela e deixo meu corpo se reorganizar. Essa pequena mudança me devolveu os meus dias. A segunda coisa que aconteceu depois dos 80 foi que o meu mundo social mudou de forma, quisesse eu ou não. Uma parte disso foi perda. Não adianta fingir o contrário. Amigos se mudaram para mais perto dos filhos. Amigos adoeceram. Amigos morreram. E depois houve as perdas mais silenciosas.
Amizades que não se romperam, apenas foram desbotando. Pessoas na casa dos 60 ainda se moviam em outro ritmo, queriam coisas diferentes, falavam de planos que pressupunham um tipo de resistência que eu já nem sempre tinha. E eu senti isso. Eu senti os convites diminuírem. Senti o telefone tocar menos. Senti que eu estava virando trabalho demais, sem ninguém jamais dizer essas palavras. Depois descobri que alguns dos meus amigos não ligavam porque não queriam me incomodar. E veja se pode. Aos 80 anos, você pode se tornar uma pessoa que os outros têm medo de incomodar, o que é uma forma muito educada de deixar você sozinha. Mas o que mais me surpreendeu foi isto. Os relacionamentos que mantive não ficaram iguais. Eles ficaram mais profundos, menos, mas mais honestos. Parei de tolerar conversa rasa só para passar o tempo. Parei de desperdiçar energia com pessoas que só ligavam para reclamar e me drenar. Minha energia emocional se tornou preciosa e minha vida começou a selecionar o que era real. Eu fiz novas conexões também, o que eu nunca achei que faria. Depois que Vincent morreu, e especialmente depois da minha queda, comecei a me sentir atraída por pessoas que entendiam essa fase sem que eu precisasse explicar. Minha vizinha Betty, uma mulher na igreja que também morava sozinha e não pedia desculpas por isso. Uma mãe mais nova do outro lado da rua que precisava de alguém firme na vida do filho. Não porque eu estivesse tentando substituir minhas antigas amizades, porque a minha vida tinha mudado e minhas conexões precisavam mudar com ela. É o seguinte, não foi isolamento social, foi refinamento social. Parecia uma melhoria, mas só passou a parecer assim quando eu parei de chamar toda perda de tragédia. A terceira coisa que aconteceu depois dos 80 foi que a minha relação com o tempo ficou de cabeça para baixo. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Não quero dizer que comecei a contar meus dias como uma pessoa assustada. Quero dizer que o tempo começou a parecer valioso de um jeito como nunca tinha parecido quando eu achava que tinha muito dele. Nos meus 50 e 60 anos, eu passei tanto tempo fazendo o que era esperado, o que era educado, o que deixava os outros confortáveis, o que mantinha a paz. Fui a eventos de que não gostava. Recebi jantares para os quais eu não tinha energia. Mantive obrigações vivas muito depois de elas pararem de ter sentido. Depois dos 80, algo em mim despertou de repente. Eu comecei a dizer não. Calmamente, sem discurso, sem justificar. Eu disse não para trabalhos cansativos em comissões. Eu disse não para longas tardes com pessoas que só queriam um ouvinte e nunca queriam ouvir de volta. Eu disse não para você deveria e seria bom se, e estamos contando com você. E sim, algumas pessoas não gostaram, mas eu não tinha mais energia para ser querida às custas de mim mesma. Eu tinha energia para ser verdadeira. E essa mudança de tempo, fez minha vida parecer mais intencional do que tinha sido em décadas. Eu parei de preencher o tempo. Eu comecei a usá-lo. A quarta coisa que aconteceu depois dos 80 foi que a minha memória mudou. E não do jeito simples com que as pessoas gostam de te assustar. Sim, às vezes eu esqueço nomes. Eu entro em um cômodo e esqueço o que fui fazer. Eu perco meus óculos de leitura e depois os encontro na minha cabeça. Essa parte é real. Mas eu não sabia na época, o cérebro não apenas declina, ele se reorganiza. Minha memória de curto prazo ficou menos confiável, mas minha memória de longo prazo ficou vívida. E meu julgamento,
minha capacidade de ver padrões, de sentir bobagem, de reconhecer problema antes que ele chegue de fato, ficou mais apurado. Eu consigo olhar para uma situação agora e saber o que ela é em poucos minutos. Consigo ouvir alguém falar e saber se está sendo honesto. Consigo perceber quando meus filhos estão tentando me conduzir para algo para o meu próprio bem, que na verdade é para a tranquilidade deles. Depois da minha queda, 11 horas no chão do banheiro, meus filhos tentaram 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, me colocar em um lugar onde eu não queria ir. Meadowbrook foi o compromisso que eles acharam que iria provar para mim que eu não conseguia fazer isso sozinha. 30 dias. Eu me lembro de sentar naquela instituição, ouvindo as rodas dos carrinhos no corredor, sentindo o cheiro de comida que eu não escolhi e percebendo algo que parecia brutal. Meu corpo tinha me limitado, mas a verdadeira ameaça à minha independência não era o meu corpo. Era ser subestimada, era ser gerida. Então comecei a externalizar o que eu não podia confiar no momento. Listas, bilhetes, calendários, um caderno ao lado do telefone. Eu liberei meu cérebro dos pequenos detalhes para poder usá-lo para aquilo que ele faz melhor agora: sabedoria, discernimento, estratégia. E então chegamos à quinta coisa. E esta é a que eu mencionei antes, a que me deu medo de admitir, a que eu acho que é o maior presente de fazer 80 anos, se você deixar. Depois dos 80, eu me tornei livre. Não porque eu parei de me importar com os outros, não porque eu me tornei egoísta, mas porque eu parei de atuar. Parei de fingir que estava bem com migalhas. Parei de fingir que gostava de coisas de que eu não gostava. Parei de esconder minhas opiniões para manter todos confortáveis. Parei de pedir desculpa por ocupar espaço na minha própria vida. Voltei a me vestir do jeito que eu gostava. Voltei a colocar minha cadeira perto da janela porque aquela luz é melhor e eu não me importo de quem era o lugar antes. Comecei a construir meus dias em torno do que me dá paz, não do que me faz parecer boa para os outros. E sim, alguns dos meus filhos tiveram dificuldade com essa versão de mim, porque eles estavam acostumados a uma mãe que dava demais, uma mãe que se explicava, uma mãe que podia ser cutucada, culpada, controlada. Quando eu me tornei firme, quando me tornei direta, isso os obrigou a se ajustar. E veja, eu não estou dizendo que todo dia é fácil. Há noites em que a casa está tão silenciosa que parece que as paredes estão ouvindo. Há manhãs em que meu quadril deixa claro que vamos andar devagar. Há momentos em que sinto falta do Vincent tão agudamente que eu preciso sentar. Mas eu não sinto falta de quem eu era, quando tentava ser tudo para todos. E eu preciso que você me ouça. Fazer 80 anos não te deixa menor. Faz as partes desnecessárias caírem, se você deixar. Depois que voltei de Meadowbrook para casa, depois de ter que reconstruir minha vida nesta casa, com a minha dignidade ainda machucada, comecei a escrever as coisas, só para mim. Pequenas regras, pequenos rituais. O que fazer quando o medo sobe? O que dizer quando alguém fala comigo como se eu fosse um problema? Como continuar independente sem me tornar imprudente? Eu não planejava fazer um livro. Eu só estava tentando sobreviver com meu autorrespeito intacto. Claire encontrou essas anotações depois e disse: "Vó, isso não é só para você." Ela me ajudou a colocar isso online e chamou de O Guia Definitivo para a Liberdade.
Ainda me sinto estranha admitindo isso em voz alta, honestamente. Mas essa é a verdade. Agora vem a parte que eu não gosto de dizer, mas vou dizer mesmo assim. David me ligou de novo esta semana. Ele me disse para tirar o Guia Definitivo para a Liberdade do Ar. Ele disse que isso envergonha a família. Linda disse que estou compartilhando coisas que eu não deveria. E eu tenho pensado nisso. Tenho perdido a coragem. Tenho 83 anos e não gosto de conflito. Nunca gostei. Mas eu também sei como é ter 80 anos e estar com medo e ser tratada como se a sua vida já tivesse acabado. Eu sei como é ser falada em volta, em vez de ser falada com. E eu sei o que é preciso para voltar disso. Então, o link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez o tire do ar em breve, porque estou perdendo a coragem e porque meu filho continua insistindo comigo. Então, se algo que eu disse hoje te tocou, clica agora, não espera. E se você quiser me ajudar a continuar fazendo isso, deixa um like. Isso me diz que eu não estou falando para um quarto vazio. Eu leio cada comentário que você deixa, cada um. Então me conta, qual dessas 5 mudanças você sentiu mais fortemente? Qual foi a mais difícil? Inscreva-se se quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e te digo a verdade, calmamente, porque alguém precisa. E eu ainda estou aqui.